Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo de número 122, verso 1. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais lições no livro de Deus. A gente conclui a carta à igreja em Éfeso. Antes de entrarmos no tema propriamente dito, é bom citar esta curiosidade das 7 igrejas, das quais Jesus ordenou que João escrevesse. Apenas 2 não tiveram reprimendas, isto é, pontos fracos, exortações, apenas virtude. Estas 2 igrejas foram Esmirna e Filadélfia. 5 tiveram mencionadas nas cartas as virtudes e as reprimendas. A gente já aprendeu que estas igrejas, na realidade, existiram e elas são representativas. Jesus estava profetizando nestas cartas como seria a igreja dele no decorrer dos tempos. Não que ele concordasse com o que iria acontecer, mas ele sabia das fraquezas. Ele sabia que os homens eram e são tendenciosos para pecar, tendenciosos para o mal. E então ele deu a ordem que João escrevesse. E ele especificou: escrevesse em livro. Nós vamos ver um detalhe importantíssimo hoje. As cartas, elas concluem de modo iguais. Note que em cada uma delas, Jesus faz um apelo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, isto confirma mais uma vez que elas são representativas. Quer dizer também que uma poderia ler a carta da outra. Outro detalhe importantíssimo. Note que Jesus, como autor, em cada uma delas, no prefácio de cada uma das cartas, Jesus é revelado com uma credencial. Ele aqui na igreja de Éfeso, ele é revelado assim: isto diz aquele que anda no meio dos 7 candeeiros e tem na sua mão direita as 7 estrelas. É interessante que
quem escreve uma carta, quem se dirige a alguém através de uma missiva, é ele que assina no final. Aqui, quando ele diz para a igreja em Éfeso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está assinando a carta. Eu me lembro quando adolescente e eu já sabia ler, escrever, e meu pai, que era muito ligado aos parentes, e parentes que moravam longe, ele tinha o hábito de mandar notícias e de ter notícias deles. E o escritor das cartas era eu. E ele já me avisava durante o dia: Laupino, hoje nós temos que escrever 2 cartas para o fulano e para o Beltrano. E eu rabiscava as cartas enquanto ele ditava. Mas no final era ele que assinava. E sempre as cartas de todos os tempos, elas tiveram a sua regra de escrita, a sua maneira de começar e concluir. E me lembro, desculpa-me de citar a minha pessoa mais uma vez, minha esposa, com quem sou casado há quase 60 anos. No período de namoro, 2 anos, a gente ficou morando longe. E então, naquele tempo, a única maneira de ter notícias amorosas, românticas, era através das cartas. Não é como em nossa época, celular, WhatsApp, Facebook, enfim, as redes sociais, tudo facilitado, até mesmo com as imagens recíprocas. E então, nesses 2 anos, para manter o amor, para manter o nosso namoro, foram as cartas que, aliás, eu guardo até hoje, as minhas e as delas. Mas, enfim, todas estas cartas tinha na redação, na introdução, no começo, eram aquelas perguntas: como que você está? Aqui tudo bem? Etc, etc. E no final, as cartas sempre terminavam com lembranças, abraços, beijos, não? Que o beijo naquele tempo não era quase usual, mas as cartas obedeciam sempre esta regra. As cartas de Jesus não foram diferentes. Ele começou de maneira metódica. Nas cartas aparecem os predicados, os credenciais dele, e ele
mostrando para a igreja ou para as igrejas que sabia tudo sobre elas. Mas no final, o apelo que era aquele apelo forte. Mas o interessante é que no final das cartas, alguém poderia dizer, mas ele muda de nome. É Jesus que é o autor, mas no final é o Espírito que assina. Já é hora, está passando da hora de aprendermos que o Espírito, ele não é distinto de Jesus, mas o Espírito é o mesmo Deus. Ele representa a natureza de Deus. Então, aqui está provado isto. Ele, Jesus, que foi o autor, falou em toda a carta, mas ao finalizá-la, ele apelou: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas quem estava dizendo era ele, e ele é o Espírito. Amanhã a gente detalha ainda mais. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.